Sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos à live da cura de hoje. E hoje vamos falar sobre mágoas. É isso mesmo, nós vamos falar sobre isso que a gente vem guardando no corpo, às vezes ao longo de muito tempo, que afeta principalmente o nosso campo dos relacionamentos. Às vezes a gente não sabe porque os relacionamentos não fluem. Por que que os relacionamentos são difíceis? Por que que a gente atrai muitas vezes o mesmo padrão de relacionamento? Já repararam que às vezes parece que só mudam os personagens, mas as histórias acabam se repetindo de um outro lugar, mas são sempre as mesmas histórias. Isso são padrões sistêmicos. Nós vamos falar hoje como que a gente pode liberar essas mágoas para que a gente possa limpar esse corpo, limpar esse coração, para atrair novas relações, para atrair relações diferentes das que a gente já vivenciou. Porque muitas vezes nós queremos o novo, mas não sabemos porque sempre atraímos o mesmo padrão de antes. E muitas vezes o padrão que era das nossas ancestrais, dos nossos antepassados, ou seja, modelos de relacionamentos que a gente viu nos nossos pais, nos nossos avós, nos nossos bisavós, e até que a gente nem viu, mas de alguma forma a gente repete. E nós já vamos entender por que que isso acontece. Então, bora para a live da cura de hoje, que essa live vai esclarecer como que você pode se abrir para um novo modelo de relacionamentos, limpando as suas mágoas. Bora lá? Gente, o que que significam as mágoas, né? As mágoas, elas são as más águas, ou seja, são aquelas aguinhas paradas, aquela água que ficou podre dentro da gente. Você já experimentou verificar um potinho com água parada, que inclusive nem é recomendado, né? Para não atrair insetos, não atrair larvas, não atrair nada que vai gerar doenças, né? Da mesma forma, a gente deixa muitas vezes essas águas paradas dentro do nosso corpo. Primeira informação: o nosso corpo é composto de mais de 70% de água. O que que isso significa, gente? Simbolicamente, a água representa as nossas emoções, ou seja, tudo que a gente sente, que muitas vezes a gente não deixa sair, que a gente não deixa jorrar para fora, que a gente não tira de dentro de nós. São aquelas coisas que ficaram acumuladas, que a gente não falou, que a gente não chorou, que a gente não expôs por vários motivos. Isso vai gerando muitos problemas no nosso corpo, inclusive somatizações, principalmente doenças. E eu vou falar hoje também quais são os principais sintomas de quem ainda tem mágoas acumuladas no corpo, tá? Nós vamos já olhar para tudo isso. Então me conta, você acha que a mágoa ainda está afetando os teus relacionamentos? Você acha que ainda tem águas paradas aí dentro que tá causando o mesmo padrão de relacionamentos? Já vai analisando, porque segundo a Louise Hay, uma mestre que traz muitos ensinamentos de como você pode curar sua vida, dentre outros livros que ela tem, ela fala que a mágoa é um ressentimento não curado, ou seja, uma dor afetiva que ficou acumulada e não foi acolhida, não foi compreendida e não foi nem liberada. Sabe aquele assunto que você tranca, que você arquiva, para você não olhar mais, porque aquilo te gerou dor, sofrimento, ou gerou alguma sensação de mal-estar que normalmente você não quer mexer? É disso que se tratam as mágoas. É um ressentimento, né? É algo que ficou ali doloroso, um lugar que ficou sensível e não foi mais acessado. Então, o que que acontece, gente? A mágoa, ela vai se tornando, né? Ela vai acumulando dentro de nós e ela vai se tornando o quê? Um medo de se entregar, um medo de ser traído. Ela também gera ciúme e controle, frieza emocional.
e repetição de padrões de relacionamentos frustrados. Tudo isso, gente, aparece tanto no nosso comportamento como no nosso corpo físico. E eu vou falar para vocês aonde é que tá essas mágoas no corpo físico, aonde que aparece que a gente ainda tem mágoas no nosso corpo físico, onde que está somatizado isso? Onde que a gente identifica que tem as mágoas? Gente, principalmente, né, as mágoas ligadas a relações afetivas, elas tendem a se manifestar no coração e no peito, que é em forma de palpitações, aquele aperto no peito, uma ansiedade amorosa, aquela meio hipertensão emocional. Como que você identifica isso? Vamos supor que você começou a falar com uma pessoa nova. Aí, de repente, já te dá uma ansiedade, já te dá uma, sabe, uma aceleração assim no coração. Você já quer falar logo, você já quer resolver, você já quer controlar, você já quer fazer todos os planos ali para alguém que às vezes você está só conhecendo. Isso mostra que ainda tem mágoas e ressentimentos no campo amoroso. Aonde mais a mágoa pode ser identificada no corpo? Nos pulmões, gente. Por quê? Toda tristeza não chorada, né, ela vai causar o quê? Uma sensação de peso no peito. Então, os pulmões, eles refletem como falta de ar, aqueles suspiros constantes, não aquele suspiro leve de alívio, mas um suspiro pesado, sabe? Quando a gente identifica que a gente está ali quando vai falar com alguém, quando vai encontrar com alguém pessoalmente, dá um peso, dá um suspiro. Isso mostra que ainda tem mágoa no campo afetivo. Onde mais a gente identifica? Nos rins e na lombar, né? Nessa região lombar. Por quê? Porque é a região que traz sobre os nossos medos, sobre a insegurança, sobre o medo do abandono e o medo de ficar sozinho, sozinha. Isso tudo fica aqui na nossa região lombar. Então, quando a gente tem muita dor na lombar, quando a gente tem dor nos rins, tá, né, diagnosticando que tem mágoa, ressentimento guardado ainda ali. Também, gente, a coluna, ela representa a falta de apoio afetivo, a sensação de carregar tudo sozinho. Já fiz algumas lives falando especialmente sobre a coluna, mas só reforçando que ela também pode ser causa de mágoa, de ressentimento guardado. Quando você sente dor na coluna, especialmente na lombar, pode estar representando esses medos, essa insegurança no campo afetivo. E ainda, né, na pele, gente, porque as alergias, as coceiras, as dermatites, elas podem refletir também uma dificuldade de contato, uma dificuldade de toque, de intimidade, esse medo, né, do toque da intimidade. Então, quando você tem esses sintomas, com certeza, se eu tiver mais de um deles, é certeza que tem mágoa e ressentimento ainda nesse campo emocional guardados, né? Ainda, gente, nós temos mais coisas que evidenciam, né? Vamos para o plano mental e para o plano emocional, para a gente entender de uma dimensão maior como é que isso tudo, porque eu falei do corpo físico, mas como que você percebe no plano mental que você ainda tem mágoas ou ressentimentos relacionados ao campo afetivo? Quando você tem pensamentos repetitivos do tipo, ninguém fica comigo, todo mundo trai. Eu não sou boa o suficiente, não sou bom o suficiente. Ou você fica criando muitas histórias na sua cabeça antes de conversar com o outro. Sabe quando você, né, ou tem um encontro, ou vai falar com alguém ali no WhatsApp, no Instagram? O que que acontece? Você fica elaborando toda a história. Isso ainda mostra que você pode ter mágoas. Então você tem que preparar, porque não é leve, não é fluido, não é natural. E também no plano mental, quando você tem ainda muitas expectativas irreais e um perfeccionismo afetivo, do tipo, eu quero me mostrar assim para outra pessoa. Eu preciso ser dessa forma para ser aceita, para ser aceito, para o outro gostar de mim, né? Para outra pessoa se interessar por mim. E aí você elabora também toda uma narrativa para conseguir falar com alguém. Isso no plano mental. E no plano emocional? É aquele medo oculto de se machucar de novo.
É uma desconfiança constante, mesmo sem motivo real. Às vezes a pessoa não deu motivo nenhum e você já tem uma desconfiança. Outro ponto é dificuldade de perdoar traições, rejeições ou abandonos antigos. Então, se em algum relacionamento passado você teve uma traição, já teve uma rejeição, um término sem justificativa, um abandono, isso ainda está reverberando no seu campo e imediatamente é transferido para a próxima relação. Então, mesmo às vezes no início de relação, sem nenhum sinal, sem nenhum aspecto de que isso aconteceria, você já fica com esse medo, já fica, né, com isso rodando ali, perturbando os seus sentimentos, esse medo da rejeição, esse medo do abandono. Outro sinal no plano emocional de que há mágoas aí dentro é explosões emocionais por pequenas coisas. Isso está mostrando que ainda tem dor antiga ali. Porque às vezes a gente age de forma desproporcional. Vamos supor que você está numa relação, você está ali, né, no dia a dia, no encontro cotidiano, e de repente a pessoa fez uma coisa muito pequena, sabe? Alguma coisa de algum objeto que estava fora do lugar, alguma coisa que te dispara um gatilho e você tem uma reação como uma explosão emocional. Isso é um gatilho afetivo. E o que que mostra? Que ainda tem mágoas e ressentimentos de relacionamentos passados que ainda estão reverberando no seu campo. E aí, gente, agora a gente entendeu que sintomas físicos, sintomas mentais e emocionais de mágoas. Como que isso afeta e como que isso sabota os nossos relacionamentos na prática? Em forma de ciúme e controle, porque a mágoa, ela faz você ficar se prevenindo e tentando até se defender de novas dores. E aí também ela traz em forma de frieza, de ironia ou de dureza. Então, quando você entra numa relação muito frio afetivamente, muito fria, usando de ironia, de dureza, uma máscara de proteção, isso tudo é só para não mostrar a vulnerabilidade, é só para não mostrar os sentimentos. Isso ainda também revela, né, que tem mágoas antigas, isso também já começa a sabotar o seu novo relacionamento. Outro comportamento é escolha repetitiva de parceiros, de parceiras indisponíveis. Você já percebeu que às vezes você acaba só atraindo pessoas para se relacionar que de forma prática não estão disponíveis para se envolver ou para se relacionar com você? Exemplos. Você só atrai gente que mora muito longe. Ou você só atrai pessoas que têm um monte de questões e não tem tempo para a relação. A pessoa está ali muitas vezes envolvida com o trabalho, com a família, cuidando de alguém que está doente, ou cuidando de filhos ainda em fase que não tem como tirar essa atenção. Isso mostra que inconscientemente você também está indisponível. Então, o sentimento de mágoa, esses ressentimentos guardados, eles muitas vezes ainda nos mantêm presos às relações anteriores e faz com que a gente não esteja disponível para se abrir para um novo relacionamento. Então, como que funciona? É como se fosse uma máscara mesmo, né? O inconsciente ele repete o cenário, atraindo gente indisponível para justificar que você está fazendo sua parte, que você está tentando se relacionar. Mas no fundo, no fundo, você também está tão indisponível quanto as pessoas que você atrai, que estão casadas com outras coisas, sejam o trabalho, a família, os filhos, seja um hobby, sabe aquelas pessoas que estão sempre, né, assim, com a agenda cheia de outras coisas e não conseguem separar um espaço na agenda para de fato ter conexões em presença, em disponibilidade. Isso mostra indisponibilidade afetiva. E agora nós vamos, né, já que a gente falou disso tudo, nós vamos para chaves de cura, né, gente? Porque não adianta só a gente saber, se a gente não fizer nada, isso não vai resolver. Se a gente só sabe
de tudo isso e continua repetindo os mesmos ciclos, continua tudo do mesmo jeito, ano após ano, isso mostra que a gente não se curou totalmente ainda. E sim, gente, às vezes é necessário um processo de cura, um passinho, depois o outro, e aí sim, de repente, a gente se torna disponível para o afeto, disponível para novas relações. Mas vamos lá, vamos começar, né? Vamos identificar ali se você já fez isso ou se você está disponível para fazer isso. Como é que a gente faz, gente, para se liberar das mágoas? O primeiro passo é reconhecer, porque eu nego, eu me esquivo, eu me desvio, eu fujo de acessar a mágoa, eu fujo de acessar o ponto de dor. O que que vai acontecer? Eu crio uma barreira de proteção e fico cada vez mais distante desse sentimento. E cada vez mais distante desse sentimento, o que que vai acontecer? Cada vez mais fechada, cada vez mais indisponível. A gente vai como se colocando um monte de barreiras, um monte de escudos de proteção para que a gente não acesse essas mágoas. Mas então o caminho é ir para a dor, é acessar as mágoas e sofrer? Não, gente, não é sofrer. Olhar, identificar, reconhecer, não é ficar no lugar de dor e sofrimento, é ter a coragem, que coragem literalmente significa agir com o coração, é ter a coragem de acessar, de olhar, de identificar, de ressignificar alguma história do passado, para que sim, essa aguinha possa ser lavada, possa, né, escoar. E normalmente, gente, como é que escoam as águas? Através dos nossos olhos, né? Dos nossos olhos, através do choro. E muitas vezes, sim, é preciso chorar, é preciso desaguar. É preciso deixar toda essa água que estava lá dentro, né? Muitas vezes podre, parada, fétida, né? Às vezes essa água já tá com um cheiro ruim, porque ela tá há tantos anos guardada, então é preciso chorar mesmo, liberar. Então, olha que interessante, eu vou trazer alguns exercícios terapêuticos que você pode fazer para ir começando já a liberar essas mágoas, começando a liberar esses ressentimentos para que você possa estar totalmente limpa, limpo para um novo relacionamento. Então, a primeira coisa, gente, é identificar. Então, você tem que olhar para o teu passado, olhar para as tuas histórias afetivas e verificar desde o primeiro relacionamento. E aí é bem importante. Como foi o teu primeiro relacionamento? Como foi o teu primeiro amor? Seja ele platônico, aquele amor que só era da tua parte, a outra pessoa nem sabia que você existia, mas você já era apaixonada, apaixonado por essa pessoa. Ou um relacionamento de fato que você teve, o seu primeiro relacionamento afetivo. Como que começou essa relação e como que terminou essa relação? Isso é muito importante de você trazer para a memória. Por quê? Normalmente, como acabou essa relação, pode ter gerado o primeiro bloqueio, a primeira mágoa que deve estar ainda aí guardada, às vezes por 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos dentro de você. Então é muito importante. Olha para sua primeira relação. Tenta identificar quais foram os motivos dessa relação ter finalizado. E aí você pode identificar quais mágoas ainda ficaram. Então, o primeiro exercício terapêutico para você liberar essas mágoas é fazer uma carta. Porque às vezes você não é do tipo que consegue falar, que marca uma sessão terapêutica para poder a fundo olhar para essa questão. Se isso ainda for muito difícil, faz uma carta. Então, você vai fazer uma carta para esse primeiro relacionamento que você teve afetivo e você vai descrever tudo que você lembra que sentiu ou tudo que você ainda sente sobre isso, sobre como terminou, se teve alguma traição, se teve alguma dor, algum ressentimento, coloca tudo isso para fora. Eu me senti assim. Quando você fez isso, eu me senti assado, daquele jeito, e coloca tudo, coloca toda a dor, todo o sofrimento para fora.
Você vai escrever tudo, tudo, tudo mesmo, e depois você vai acolher com amor. Você fala: eu reconheço que tudo isso foi verdade, eu reconheço que tudo isso ainda estava em mim. E aí, uma forma muito simbólica e transformadora de você liberar isso é você pegar essa carta, depois de olhar para ela, de reconhecer tudo isso, todos esses sentimentos, você pode simplesmente pôr fogo e deixar queimar a carta inteira. Esse exercício simbólico vai te ajudar a liberar, a transmutar todos esses sentimentos, que agora você identifica, reconhece, você ressignificou, porque você entendeu que isso era de acordo com a sua consciência do passado, que isso era de acordo com as crenças que você tinha no passado, com o modelo de relacionamento que você acreditou ser o melhor naquela época, e você põe fogo e você libera. E você libera isso também do seu corpo, do seu coração. Essa é a primeira prática que eu queria recomendar para você começar a liberar suas mágoas. E aí, gente, o que que é importante? Você também devolver ao outro tudo que você acabou absorvendo nessa relação. Porque uma coisa que muita gente às vezes não tem consciência é que, principalmente quando a gente tem uma relação afetiva, quanto mais profunda ou quanto mais tempo durou essa relação e quanto mais envolvimento sexual houve, quanto mais relacionamento a gente teve, né, íntimo com essa pessoa, a gente também fica com muitas dessas emoções e sentimentos do campo dessa pessoa. Você sabia disso? A gente fica assim com parte dessa energia compartilhada. O outro leva, né, parte da gente. E a gente fica com o que é do outro. E é muito importante a gente liberar isso, principalmente dos relacionamentos recentes, que isso ainda vai estar provavelmente no seu campo. Então, um outro exercício muito poderoso que você já pode fazer é você visualizar a pessoa na sua frente. Você não precisa procurar a pessoa, você não precisa ligar para a pessoa, nem mandar mensagem. A menos que você queira e tenha essa, né, essa abertura, essa disponibilidade para fazer isso, mas você pode só visualizar a pessoa na sua frente e você pode identificar tudo que ficou no seu campo que não era seu, que só quando você estava se relacionando com essa pessoa é que se manifestou, se você começou a identificar que, vou dar um exemplo, tá, gente? Vamos supor que você se relacionou com uma pessoa que tinha um quadro depressivo. E você foi descobrir isso depois, no meio do relacionamento. Mas quando termina essa relação, parece que você ainda tem uma sensação de tristeza profunda, de depressão, um desânimo. E aí você começa a identificar: nossa, realmente parece que eu fiquei com essa sensação, com esse sentimento, desde essa última relação. Então, o que que você vai fazer? Eu estou dando um exemplo da depressão, mas podem ser N exemplos. Podem ser hábitos, podem ser rotinas ali que você ficou da outra pessoa que você não quer mais manter, né? Porque às vezes você se adapta tanto ao mundo da pessoa e se mistura tanto no relacionamento que faz com que você ainda fique com algumas manias, com alguns hábitos, costumes que nem eram seus e você não percebe que você continuou repetindo mesmo depois de desconectar dessa relação. Então você vai visualizar a pessoa na sua frente e você vai falar assim: eu devolvo a você tudo que ficou no meu campo que não é meu. E aí você lista essas coisas. É importante falar, é importante pôr pra fora. Então visualiza a pessoa na sua frente e fala: eu devolvo a você toda a tristeza, toda a procrastinação, todo o hábito de tal coisa, toda a mania de tal coisa, tudo isso que eu percebo que não era meu e que acabou ficando no meu campo, para que eu possa ficar só com o que é meu. E o exercício ainda continua, e você pode pegar de volta coisas que você lembra que tinha antes de se relacionar com essa pessoa e que parece que agora você não tem mais. Vou te dar um exemplo. Eu pego de volta toda a alegria, toda a coragem que eu tinha antes de me relacionar com você. Eu pego de volta tudo que era meu e que agora eu volto a ter integrado no meu corpo depois de transmutar esses sentimentos, para que volte para o meu campo tudo que já era meu.
Esse exercício também é muito poderoso. Então, você pode simplesmente lembrar, listar, se for difícil só falar assim antes de listar, lista tudo que você lembra que você tinha, de repente, antes do seu primeiro relacionamento, antes desses últimos relacionamentos que você teve, e que parece que você não tem mais, que você deixou para o outro, que você quis doar para o outro. Porque acontece muito isso nas relações, gente. Então, pega de volta tudo que é seu, toda a alegria, toda a ousadia, toda a coragem, toda a autoconfiança, a autoestima que você tinha antes dessas mágoas que o relacionamento acabou gerando. Isso é muito importante também. E outra coisa que a gente pode fazer, né, de forma bem simples, né, é um exercício de liberar perdão. Que, gente, parece tão simples, mas não é tão simples assim. Por quê? Porque o perdão a gente ainda associa a tá dando algo para o outro. Mas quando a gente escolhe perdoar, é como se a gente estivesse liberando a si mesma, a si mesmo, dessa mágoa, desse ressentimento que o outro também disparou em você. Porque não é que o outro te causou. A gente achar que o outro que causou isso em nós é uma posição de vítima, é uma posição ainda infantil diante das relações, porque o outro só faz com a gente o que a gente permite. O outro só ocupa o espaço que a gente dá na nossa vida. O outro só, né, invade os limites que a gente não estabeleceu. O outro só faz o que a gente deixa que o outro faça conosco. Então, liberar o perdão é liberar primeiro o perdão para si mesma, para si mesmo. É você estar aberta, estar disponível para se dar o alto amor, para se devolver também esse sentimento de compaixão, de tá tudo bem, de eu me acolho. Eu não preciso que o outro me reconheça, eu não preciso que o outro me acolha para que eu possa fazer isso. Então, talvez você fique esperando uma vida inteira ainda o outro te reconhecer, desejando que o outro sofra, que a outra pessoa se ferre, que a outra pessoa, né, tenha uma decepção muito grande para ela dar valor na pessoa maravilhosa que você foi na relação. Quando você ainda está desejando algo para o outro, infelizmente, você está desejando e emanando tudo isso para você mesma, para você mesmo. Então, o exercício de perdoar, ele é um exercício mais poderoso porque ele libera perdão primeiro para você mesma, para você mesmo. Então, esses três exercícios, eles podem já começar a abrir e limpar esse campo das mágoas, esses campos dos ressentimentos que estão aí dentro, rodando, reverberando sem parar, talvez há muitos anos. Bora olhar para isso, gente? Primeira coisa, gente. Aqui, no Círculo das Deusas, a proposta é que a gente faça isso em grupo para ser mais leve. A gente faz sempre todos esses movimentos de cura em roda. E o próximo encontro do Círculo das Deusas, ele traz o tema relacionamentos. E a gente vai trabalhar especialmente no campo dos relacionamentos afetivos. A gente vai liberar padrões ancestrais, repetições de crenças, a gente vai identificar crenças que o nosso campo ainda traz sobre as relações. A gente vai liberar as lealdades sistêmicas, porque se tem mulheres no seu sistema que não puderam ser felizes no amor, muitas vezes, inconscientemente, por amor cego, como dizia o mestre Bert Hellinger, a gente acaba tomando essas dores pra gente e repetindo inconscientemente o padrão. Então, se as mulheres do teu passado não puderam amar e ser amadas, não puderam ser livres para escolher as relações, não puderam ter relacionamentos nutritivos, relacionamentos gostosos, muitas vezes é por isso que você está ainda atraindo relacionamentos conflituosos, relacionamentos que geram muita dor e sofrimento, que abalam a tua autoestima, que mexem na tua autoconfiança, no teu amor próprio. Então, tudo isso pode estar só revelando padrões sistêmicos. Então, por isso que no próximo encontro do Círculo das Deusas, que será no dia 27 de dezembro,
Isso mesmo, gente. Depois do Natal, naquela semaninha entre o Natal e o Ano Novo, vai ser num sábado, das 9 ao meio-dia, de forma online, para que você possa vir para essa roda de coração aberto, porque nesse campo seguro que a gente faz, a gente vai ter um espaço para partilhar quais são as nossas mágoas, quais são as nossas dores ainda sobre relacionamentos. Dani, amei. A Dani tá amando esse tema. Pois é, esse tema veio muito à tona, gente, nesses últimos dias na minha vida também. Porque mesmo que a gente esteja já numa jornada de cura, de transformação, às vezes emergem no campo temas antigos que agora estão prontos para ser curados. Então, se você também está em sintonia com esses temas, significa que é como se o teu corpo te desse uma autorização para você mexer nisso. Porque o que emerge, a gente está pronto para olhar. O que emerge, a gente está pronta para curar. Então, é só um convite. Se doeu, se veio um sintoma, se veio um aperto no peito, se veio alguma coisa que gerou desconforto, que gerou dor e sofrimento, lembra que é como se fosse só um WhatsApp do teu corpo para você dizendo que você está pronta para olhar para isso de forma segura, que você está pronta para liberar isso do teu corpo. Só que muitas vezes sozinha, gente, é muito mais difícil a gente fazer esses movimentos. É por isso que existe o Círculo das Deusas. É por isso que eu senti, há quase 2 anos atrás, de criar esse espaço seguro, onde a gente se reúne em roda, somente entre mulheres, esse campo para que a gente possa realmente trazer de forma sem filtros, sem véus, né, sem máscaras, longe de todos os papéis que nós ocupamos, né, na nossa rotina, na nossa vida, para que a gente possa ser só a gente mesmo, completamente nua, despida das máscaras que a gente usa para se defender. E aí, nesse espaço seguro, sim, é possível a gente fazer os movimentos sistêmicos, a gente fazer uma reprogramação das crenças e a gente também só se aliviar, tirando para fora tudo isso que estava dentro de nós. Então, fica o convite para cada uma das deusas que chegar nesse conteúdo, que chegar nesse vídeo, para participar do próximo encontro do Círculo das Deusas, dia 27, das 9 ao meio-dia. Esse encontro é online, então você pode participar de qualquer lugar do planeta que você esteja. Se o teu coração está sentindo o chamado, tá na hora de limpar todas essas mágoas, tá na hora de tirar o ressentimento que te impede ainda de acessar novas relações, acessar um novo padrão, acessar um novo modelo de relacionamento mais atualizado, que está mais alinhado à sua nova consciência, ao que você já sabe que merece e escolhe viver nesse momento da tua vida. Então, espero que vocês tenham curtido a live da cura de hoje. E fica esse meu convite para você liberar todas as mágoas, todos os ressentimentos, fazendo esses exercícios sistêmicos que eu deixei aqui para vocês. E para fechar, eu vou deixar uma afirmação de cura para você fazer daqui para frente. Deixa eu só achar ela aqui. Achei. Então vamos lá, repita comigo para você levar essa afirmação, repetir várias vezes, anotar, colocar no post-it, ler com frequência. Libero a mágoa do meu coração e do meu corpo. Abro espaço para um amor novo, leve e respeitoso. Mais uma vez. Libero a mágoa do meu coração e do meu corpo. Abro espaço para um amor novo, leve e respeitoso. Essa foi a live da cura de hoje. Foi uma alegria, uma honra e um prazer estar aqui servindo com esses conhecimentos para a sua cura e para a sua transformação. E até a próxima live da cura.